Salmo de número 51. Salmo de número 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Essa é a nossa escola bíblica. Nosso tema, é pastoreamento inteligente. E nós estamos vendo sobre as questões de causa, sintoma e libertação. Nós vimos, que toda doença tem três situações básicas: tem os sintomas, tem as causas e tem o tratamento. Com relação às coisas espirituais da alma, é a mesma coisa. Existe o sintoma é aquilo que aparece, é aquilo que a pessoa geralmente está sofrendo, padecendo, e que está num ambiente externo, que é visível, que todas as pessoas percebem. A causa é o real problema interno das pessoas. Às vezes uma raiz de amargura, um ódio, ressentimento, sentimento de vingança, uma ferida de alma, uma série de coisas que produzem aqueles sintomas, aquelas anomalias, aqueles comportamentos equivocados, aquelas situações opressivas, ou às vezes em casos mais elevados, mais graves, até possessão demoníaca. Lembrando sempre aquilo que a gente sempre fala, que as feridas de alma são o habitat dos demônios. Então toda pessoa mal resolvida na alma abre brechas espirituais para, no mínimo, opressão demoníaca, em alguns casos mais agudos, até possessão demoníaca. Então nós que estamos aconselhando pessoas, precisamos observar os sintomas, analisar os fatos, estudando a história da pessoa através do aconselhamento, do discipulado, do bate-papo ali, de abertura de coração, da história da vida da pessoa, e através de ouvir a história das pessoas, do mapeamento espiritual, que a gente chama, análise do terreno, do coração, da história, da abrangência, nós conseguimos detectar pelos sintomas quais são as causas dos reais problemas das pessoas. E através da graça de Deus, do poder do Espírito Santo e daqueles princípios implícitos no sacrifício da cruz, que ainda a gente vai ver: perdão, reconciliação, confissão, quebrantamento, humilhação, restituição, todos esses princípios nós conseguimos, Deus vai conseguir, e nós seremos mediadores disso, facilitadores disso. Com a graça de Deus nós vamos poder ajudar as pessoas a serem libertas, curadas das suas mazelas, das suas dificuldades, das suas lutas, ok? É isso que nós estamos estudando. É um resumo de tudo aquilo que a gente está vendo: sintoma, causa e tratamento. Fala comigo: sintoma, causa e tratamento. Nós vamos ler como base hoje o Salmo 51, porque fala de um homem que pisou na bola, abriu uma brecha terrível na vida dele, teve que sofrer consequências terríveis. Foi Davi, mas que escreveu um salmo de arrependimento. Salmo 51 é o salmo de um coração arrependido, de alguém que entendeu a gravidade do seu pecado, daquilo que ele estava fazendo, mas se humilhou, se quebrantou, se colocou diante do Senhor para ser tratado, para ser liberto, para ser curado por Deus, tá bom? E aí eu quero ler esse texto aqui como texto-chave hoje com vocês. A Bíblia diz assim, Salmo 51, 10: cria em mim, Davi falando, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Vocês estão vendo que a minha versão é um pouquinho diferente de vocês, tá? É a Bíblia Viva. Uma Bíblia muito legal, parafraseada, bem bacana, bem fácil de entender. E aí ele continua dizendo: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria da tua salvação, e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles se voltem ao Senhor, ok? Então aqui nós vemos um homem que reconhece as suas falhas, a sua impureza, o seu pecado, mas ao mesmo tempo revela aqui um homem que não quer sair da presença de Deus,
que quer buscar Deus, que quer ser restaurado, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Então é alguém que realmente quer ser restaurado. Nós vemos claramente aqui, e no final desse trecho que nós lemos, ele após ser curado, restaurado, liberto, transformado pelo poder de Deus, e cheio dessa presença de Deus, o que ele quer? Ele quer aí sim poder ensinar os caminhos para outros pecadores, para que eles também se voltem ao Senhor, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Antes da gente se meter a ajudar pessoas, primeiramente Deus tem que fazer uma obra em nós, amém? Nós precisamos ser restaurados, curados, libertos. Primeiro Deus faz uma obra em nós, para depois Deus fazer uma obra através de nós, ok? Tem muito recém-convertido, acabou de virar crente, já quer sair mapeando pessoas, expulsando demônio, aconselhando pessoas. Poxa, tem que ter noção do seu grau espiritual, do seu nível de maturidade, né? Porque se você for se meter com o mundo espiritual pesado, por exemplo, sem estar preparado para isso, você vai ser retalhado. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Mas que bom que vocês estão aqui. Se vocês estão aqui é porque vocês querem amadurecer, vocês querem crescer, vocês querem se desenvolver na fé, e aqui vocês vão aprender que há tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz isso: há tempo para todas as coisas. Há tempo de ser transformado, restaurado, liberto, curado. Há tempo para ser discipulado, ensinado, preparado. E há tempo para a gente realmente exercer um ofício, um ministério, um trabalho para Deus, em nome de Jesus, tá? Claro que aqui a maioria aqui são pessoas já de um bom andamento, né, da fé, pessoas já maduras, né? Tem um ou outro aqui novinho, filhotinho, cheirando a leite, mas aqui a maioria, graças a Deus, são pessoas que já têm um bom tempo de caminhada, né? E não tem importância. Aqui nessa aula aqui vocês vão ver todos os níveis de fé aqui, níveis espirituais. Agora é legal, por exemplo, a atitude dela: acabei de chegar, né? Me batizei, já quero aprender, já quero crescer. O seu crescimento só depende de você. Muita coisa que o pastor fala, às vezes serve para nós. Claro, vida pessoal. Entendimento, conhecimento, sabedoria de Deus nunca faz mal, né? Só faz bem. Então é muito importante isso, e é o que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Todos entenderam? Compreenderam? Então vamos só continuar aqui. Nós vimos que o sintoma é um mecanismo de alerta, né, que indica a existência de alguma desordem naquele organismo. Da mesma maneira que no mundo natural, no mundo biológico, o sintoma revela um problema no corpo da pessoa, no mundo espiritual também. Um sintoma espiritual, uma anomalia, um comportamento equivocado, uma situação crônica na vida da pessoa, revela que um problema interno existe ali. É igual a febre no mundo natural, é o sintoma no mundo espiritual também, tá bom? Então, seja uma dor física, uma depressão emocional, uma perseguição espiritual, sempre vai apresentar um sintoma ali. E essas coisas em si não são o problema, não são a causa, não é a raiz do problema. Elas somente alertam em relação ao problema. Então, onde é que a gente tem que chegar? A gente tem que observar os sintomas, mas chegar aonde, gente? Chegar na causa. Fala comigo: observar os sintomas, ouvir os sintomas, mas chegar aonde? Na causa do problema. Então nós vamos ver aqui que a sequência fala sobre isso. Fala sobre os sintomas, depois sobre as causas e depois sobre o tratamento, que são os princípios redentivos. Você vai ver que a apostila ela vai nessa direção. Da mesma maneira é o mundo médico, né? O mundo medicinal, a cura. Por sua vez, a causa é a disfunção em si. A verdadeira origem do problema nem precisa ser descoberta e atacada. Normalmente tem uma conotação multifatorial. O que significa isso? Eu não tenho que atacar o sintoma, eu tenho que atacar o quê? A causa. E a causa geralmente pode ser multifatorial, ou seja, vários fatores. Vamos dar um exemplo claro disso: o homossexualismo. Não posso chegar aqui para vocês e dizer: olha, irmão, todo homossexual é homossexual por causa disso.
O homossexualismo é um exemplo de um sintoma que tem multifatorial, vários fatores, várias causas que podem gerar esse comportamento que, do nosso ponto de vista cristão, bíblico, é equivocado, é pecado, é errado. Tão pecado quanto um adultério, tão pecado quanto uma fornicação, tão pecado quanto... É claro que a abrangência, talvez a complexidade seja maior, mas é tão pecado quanto um roubo, um engano, uma sonegação. Então a gente precisa entender, pecado é pecado. E às vezes existem pecados, né, que são multifatoriais, causas que são multifatoriais, são vários fatores, como por exemplo o homossexualismo. Vou dar só alguns para vocês. Pode ser uma falha na educação, às vezes foi educada, muito mimada pela mãe, pela avó, faltou a figura masculina, é uma das causas do homossexualismo. A causa mais comum, eu sempre falo para vocês, é abuso sexual. Foi abusado por um amigo, um vizinho, um tio, e aquilo gerou uma crise de identidade terrível, uma destruição da imagem da pessoa, desfigurou, né? Gerou uma série de colapsos ali emocional e uma disfunção sexual, de identidade crônica na vida da pessoa. Pode ser fatores, tem N fatores, né? Pode ser que foi assediado por alguém levou aquela pessoa a esse mundo que até então ela não sabia, não tinha. Então existem vários fatores. O homossexualismo existe pelo menos 5, 6 fatores que eu estou me lembrando agora, foram esses 3. Pode ser uma decisão mesmo, não teve interferência externa nenhuma, o cara decidiu, não, eu quero ser gay e acabou. Eu me sinto atraído por homens e eu quero homem e acabou. Também pode ser um fator, decisão, claro, ou seja, foi uma escolha moral, sem interferência ou influência externa, pode ser também. Pode ser possessão demoníaca, o cara se envolveu, por exemplo, com coisas pesadas, umbanda, feitiçaria. É muito comum os pais de santo, por exemplo, a maioria deles são homossexuais, porque tem um demônio ali que quando o cara faz aqueles pactos de cabeça, de aliança, de sangue, essas coisas todas, o demônio fica 6 meses numa figura masculina e 6 meses numa figura feminina. Então imagina, se esse demônio incorpora no cara, uma hora ele é homem, outra hora é mulher, o que vai dar? O cara vai virar homossexual, né? Então também é um dos fatores que nós estamos dando esse exemplo para vocês aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. O que tu ia falar? Vocês ensinam que se essa mulher está grávida, tem o menino e tem a menina, o pai quer muito uma menina, menino, começa a casar a criança com, né? Sim, exatamente. E vai naquele primeiro fator que eu falei, falhas na educação. Às vezes os pais desejaram muito um sexo que não era aquele, era outro, e criaram aquela criança, né? Por exemplo, tem muito pai que cria a menina como se fosse um menino. Vamos lá, principalmente nessa área aqui de fazenda, essas coisas, tem muito isso. Cria a menina como se fosse um rapaz. E vocês podem ver que nós temos altos índices de lesbianismo nessa cidade. Não sei se vocês observam isso. Altíssimos índices, né? Então existe isso, falhas de paternidade, falta da figura masculina, abusos sexuais, escolha moral, assédio de outras pessoas, envolvimento com o ocultismo. Então tem N fatores aí que podem gerar esse sintoma que é o homossexualismo, tá bom? Eu acho, né, que este caso, como é pequeno, é uma pessoa que antigamente lá, quando eles dão uma promessa no santo, né, para curar uma enfermidade, eles fazem uma promessa, né? Então teve uma pessoa, outra menina, que não ia crescer o cabelo dele até 7 anos de idade, para poder fazer nós para cortar o cabelo lá. Então eu vou chamar desde pequena, desde menininha, e as tias lá, deixavam o cabelo, sabe, uma xuxinha. Falhas de educação. Isso é bom lembrar, tá? Pode ter uma infiltração maligna, uma perseguição demoníaca em tenra idade, ou seja, pequenininho. Pode começar a ter uma perseguição maligna nessa área, ou por adultério dos pais, ou por envolvimento com ocultismo, ou por envolvimento com idolatria, como você colocou, é também comum isso,
ou por promiscuidade crônica por parte dos pais. É uma série de fatores, gente, que pode levar a pessoa a desencadear isso. E pais, assim, são primos, parentes? Assim, primos não é considerado incesto, tá? Incesto é envolvimento de filhos com pais e entre irmãos. Aí é considerado incesto. Primos, mesmo que seja de primeiro grau, não é recomendado biologicamente. Os médicos não recomendam porque pode ter problemas congênitos com as crianças, porque tem uma ligação muito próxima. Mas biblicamente não é considerado incesto, tá? Incesto é considerado pais e filhos, irmãos, né? Parentes muito próximos de primeiro grau, aí já é considerado incesto, tá bom? Só para vocês entenderem aqui. Vamos lá. E por fim, o tratamento, o remédio, a terapia, que está associada a uma solução específica que precisa ser proporcionada em virtude de um diagnóstico correto. Ou seja, quem é que tem que diagnosticar de maneira correta? É o conselheiro. É aquele que está fazendo um mapeamento espiritual, aquele que está ajudando a pessoa, aquele que está aconselhando o irmãozinho que veio abrir o coração com você. Então, por isso que é importante essa aula, o estudo desse material, você procurar estudar. Isso aqui não é uma coisa que é só ler uma vez já sabe. Não, irmãos, eu já li umas 3 vezes esse livro, continuo lendo, continuo aplicando no gabinete, porque é um assunto muito vasto, que tem várias nuances, né? Pequenos detalhes aqui que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando nós estamos lidando com uma vida alheia. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse esmero, esse apreço. Mas é um material valiosíssimo que nós estamos estudando aqui. Amém? Vocês têm crescido com esse material? Um monte, né? Daí a importância desse estudo aqui. Então, aparece, né, pastor? Aparece pessoas pedindo ajuda. Demais. Hoje o que mais tem é pessoa carente querendo abrir o coração. Olha, hoje à tarde uma pessoa mesmo em determinado lugar que eu estava, além de ser usado aquele monte de gente para a gente orar, né? Pelo aniversariante. Depois a pessoa queria que eu visse ela para orar com ela. Sim. Conforme ela, igual nós estamos recebendo aqui. Conforme ela foi falando, aí o Senhor foi mostrando que não era tão rápido orar por ela, era ouvir ela, sabe? Sim. Pegar lá de trás, porque era ela que precisava, ela que precisa de cura. Então não é aquela coisa rápida que você fala, ó, tô orando aqui, seja. Não, você tem que esperar no Senhor, que o Senhor vai mostrando para você, você vai trabalhando com ela, é tempo. Porque nem todos nós estamos em fase, né? Nós estamos em fase de aprendizado com Deus, então Deus vai abrindo, mostrando, né? Sim. Então, é justo todas as pessoas que você está vendo hoje. Quando você começa o que mais tem é gente arrebentada, precisando de ajuda. Mesmo. A gente mesmo fica o dia todo aqui, de segunda a quinta, é o dia inteiro atendendo gente, atendendo pessoas, necessidades, oração, abertura de coração, problemas crônicos. Vocês nem imaginam a quantidade de problemas que a gente atende, orienta, fala, porque as pessoas precisam, né, abrir o coração. Inclusive nós, quando nós estivermos passando algum momento de luta, de dificuldade, irmãos, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu já pedi ajuda, mesmo sendo pastor. Uma vez houve um desentendimento entre eu e a Sofia, a gente não conseguiu se acertar, nós fomos buscar ajuda do nosso pastor. Fomos lá, eu fui bater lá na casa do pastor Voltemir, chorando ali, em pranto. Faz muito tempo isso aí, faz mais de, sei lá, foi logo que eu cheguei aqui, uns 12 anos atrás. A gente não conseguiu se entender. Primeiro a gente tentou resolver sozinho, nós não conseguimos. Então a gente foi, buscou ajuda, sentei, conversei com o pastor Voltemir, chorei ali com ele, abri o coração. E na época as crianças eram pequenas, a gente estava passando por uma série de lutas e conflitos e tal. E aí ele pediu para a irmã Elizabeth ir lá conversar com ela e tal. E aí a gente, graças a Deus, se acertou. Então assim, nós somos humanos, gente. Nem sempre a gente está bem, né? Tem vezes que a gente passa por luta, dificuldade, problemas. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Todos nós temos os nossos limites, todos nós somos frágeis. Uns são mais maduros, outros menos. Uns são mais fortes, outros são mais frágeis. Então cada pessoa tem sua estrutura. E a gente não tem que ter vergonha disso. Pelo contrário, se precisar, se a gente não estiver dando conta sozinho, a gente tem que buscar ajuda, né? De uma pessoa. Claro que não vai abrir o coração de uma pessoa que não vai te ajudar, uma pessoa que vai te expor, uma pessoa que não seja confiável, uma pessoa que não tem maturidade para te ajudar.
Não, tem que ser uma pessoa ou igual a você, espiritualmente falando, no mínimo, ou maior que você, que foi o que eu fiz na época. Entendeu? E foi uma benção. Logo já contornei, não era nada grave, nada horrendo, nada disso. Foi um desentendimento crônico de um casal, onde eu não estava conseguindo entender ela e ela não estava conseguindo me entender. E graças a Deus, Deus interveio ali e pronto, resolvemos. Era algo pequeno, só que... Pode transformar em algo grande. Sim, exatamente. Para não deixar isso ampliar, a gente buscou ajuda. Foi só uma vez que eu me lembro, nesses 14 anos que eu já estou aqui, mas foi necessário, entendeu? Teve um caso, eu me lembro uma vez, de um casal de noivos, que se eles não tivessem aberto o coração comigo e com a Sofia, eles não teriam casado. E hoje é um casal precioso que nós temos aqui na igreja. Foi um conflito que veio no coraçãozinho dela, tal. Se os dois não viessem conversar ali, tinha se acabado, desmanchado ali uma relação linda e maravilhosa no Senhor. Então assim, é importante isso, a gente reconhecer os nossos limites, reconhecer a nossa fragilidade e, quando necessário, quando a gente não estiver dando conta sozinho, buscar ajuda de pessoas capacitadas, tá bom? Existe uma relação inteligente entre o sintoma, a causa e a cura. Fala comigo: sintoma, causa e cura dos males, né? Como a gente viu, pneumo, que é espírito, psico, que é alma, e somáticos, que é o que? Corpo. Fala comigo: pneumo, psico, somático. Pneumo é o que? Espírito. Psico, alma, né? Vem da palavra psique, psique. E somático significa corpo, tá bom? As 3 dimensões do órgão, que precisa ser discernida, ou seja, a gente precisa ver se não é um fator biológico, hormonal. E aí, por exemplo, daí a gente precisa às vezes de passar para outras pessoas. Às vezes é uma terapia psicológica que você precisa encaminhar para uma terapeuta, uma psicóloga cristã. Não vai aconselhar para ir num psicólogo que não seja cristão. Às vezes a pessoa tem um problema hormonal, não é espiritual. Você fez todo o mapeamento, acompanhou tal, não resolveu. Às vezes é uma coisa biológica, é um problema somático. Você vai ter que encaminhar para um neurologista, né? Um psiquiatra, um especialista naquela área ali biológica, que a pessoa está com deficiência. Não tem nada de mal, você não é menos conselheiro por causa disso, pelo contrário, isso mostra a tua capacidade como conselheiro, como pastor, como líder, como ministro, como amigo, como conselheiro de alguém, poder ter essa capacidade de discernir onde está a causa do problema da pessoa, se está no pneumo, isso é espiritual, se está no psico, que é a alma, ou se está no soma, que é o corpo, ok? Relacionar esses 3 elementos